Irmãos, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Mateus, capítulo 17, 24 a 27, nós vemos ali algo diferente acontecendo, onde Pedro é questionado sobre Jesus, se ele paga ou não os impostos. E vemos então ali Jesus realizar um grande milagre, mandar Pedro pescar, e o primeiro peixe que ele pescasse deveria ser aberto, e dentro do peixe estaria o suficiente para pagar o imposto por ele e por Pedro. Este é o resumo do texto que nós acabamos de ler. De forma equivocada, alguns utilizam esse texto para dizer: está vendo? Jesus também dava o dízimo. Não tem nada a ver com o dízimo, esse não é o assunto principal desse texto. Vemos de fato nesse texto um grande milagre. Pedro pescou um peixe, dentro do peixe tinha exatamente o que eles precisavam. Talvez seria uma mensagem maravilhosa. Quando confiamos em Deus, Deus supre exatamente o que nós necessitamos, às vezes de lugares onde nós menos esperamos. Imagina Pedro, um pescador, foi pescar, e dentro do peixe tinha exatamente aquilo que ele precisava. Mas creio que esse não é a razão principal, ou a mensagem principal desse texto. O que nós notamos nesse texto é que ele enfatiza muito, de forma clara, o bom testemunho, porque nós sabemos que é dever de todo cristão ter uma conduta exemplar diante dos homens. É meu dever e é seu dever mantermos uma postura exemplar, viver de modo digno do Evangelho. É nosso dever imitar a Cristo, e Cristo nos deu o exemplo. Para não escandalizar os homens, então vai e pesca, vamos pagar o imposto. Mas ele estava enfatizando o dever de mantermos um bom testemunho diante dos homens e diante da sociedade que nos cerca. Aqui nada é enfatizado a respeito do valor, mas sim da conduta. Então precisamos olhar para esse texto e trazer à nossa mente que é dever de todo cristão ter uma conduta exemplar diante dos homens, ter uma boa conduta, ser um exemplo, ser luz em meio às trevas. Então, ao ler esse texto, lembre-se disso. Cristo deu exemplo para que você, seguindo nos passos de Jesus Cristo, também dê um bom exemplo para aqueles que nos cercam, porque temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas, pessoas nos observando o tempo todo, e as nossas atitudes vão falar sempre mais alto do que as nossas palavras. Então, mais uma vez, apenas para reforçar, é dever de todo cristão ter uma conduta exemplar diante dos homens. Ter uma conduta exemplar diante dos homens, olhando para esse texto, é uma questão de consciência. Era o que Jesus estava ensinando para Pedro. Ter uma conduta exemplar é uma questão de consciência. Nota que, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto de 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Por questão de consciência, Pedro disse: sim, meu mestre sempre faz aquilo que é certo. Ele nem perguntou, o mestre não estava lá, ele nunca perguntou isso para o mestre, mas mesmo sem saber, ele já respondeu: sim, paga, é certo que paga. Essas 2 dracmas eram pagas para a manutenção do templo. Então, depois de ter respondido, Pedro entra na casa, e talvez tenha se surpreendido, porque antes de Pedro perguntar qualquer coisa, o texto já nos diz que Jesus se antecipou a Pedro e perguntou: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra o imposto ou o tributo? Dos filhos ou dos estranhos? E a resposta é: dos estranhos. Embora não seja obrigação de Jesus Cristo pagar imposto, é o que ele estava afirmando aqui, ele cumpria com seu papel. Ele entendia que, por uma questão de consciência, era seu dever manter uma conduta exemplar e dar o exemplo para os seus discípulos. Uma questão de consciência que deve estar presente na vida de cada crente, a consciência de que vamos prestar contas não para os homens,
Mas para quem? Para Deus. Abram em Mateus capítulo 12. E você vai ver que isso Jesus já havia ensinado antes aos seus discípulos. Essa questão de consciência, a certeza e a convicção de que vamos prestar contas diante de Deus, não diante dos homens. É por isso que é uma questão de consciência. Precisamos lembrar que Deus está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Por isso o nosso testemunho é tão importante. Deus está vendo, e é para Deus que nós vamos prestar contas. Então, se você lembrar disso, você vai poder manter uma boa consciência e uma conduta exemplar diante dos homens. Porque o crente tem que ter uma postura correta, tem que ser correto em tudo aquilo que ele faz. Por isso, por uma questão de consciência. Mateus capítulo 12, versículo 33 a 36, Jesus disse assim: ou fazer árvore boa o fruto bom, ou árvore mau o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por aquilo que nós fazemos ou falamos, seremos justificados ou seremos condenados. Prestaremos contas diante de Deus. Antes de prestarmos conta diante dos homens, prestaremos certamente diante de Deus. Como filhos de Deus, cabe a nós ter uma conduta exemplar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um padrão que foi determinado por Deus, como nós podemos ver em Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7, onde ele fala da conduta dos crentes para com o governo, de respeitar as autoridades. Não fazemos isso porque tememos, não fazemos isso para parecer bom, fazemos isso porque temos uma consciência para com Deus, a consciência de que vamos prestar contas diante de Deus. Romanos capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Lembra? Você vai prestar conta para Deus. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Então faz o bem e terás louvor da parte dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhes estais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; e a quem honra, honra. E faço isso por questão de consciência para com Deus, mais do que de consciência para com os homens, porque a Bíblia até fala que nessa questão de consciência precisamos ser cuidadosos para não prejudicar a consciência do nosso irmão. Embora na nossa consciência sejamos livres, temos que zelar pela consciência do nosso irmão e tomar cuidado para mantermos sempre o nosso bom testemunho, uma conduta exemplar diante dos homens. E aqui está a razão: se queremos ter uma conduta exemplar, precisamos entender que isso é uma questão de consciência. Precisamos lembrar que Deus está vendo, é para Deus
que vamos prestar contas. E nós notamos isso naquele texto de Mateus. Talvez eu tenha falhado apenas em mostrar a ponte entre uma coisa e outra, porque nota bem que Pedro foi indagado por aqueles homens, e mesmo sem ter consultado Jesus Cristo, ele respondeu: sim, o Senhor faz isso. E assim que ele entra na casa, antes que ele contasse para Jesus tudo o que havia acontecido, o que nós notamos é que Jesus já sabia. Jesus já sabia. Pedro, para e pensa: de quem eles cobram impostos? Dos filhos, dos herdeiros ou dos estrangeiros? Então, antes de Pedro dizer qualquer coisa, Jesus já sabia. E antes das pessoas nos acusarem de qualquer coisa errada que tenhamos feito, Deus já sabe, Ele já conhece. Como foi dito hoje pela manhã, recordando o Salmo 139, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. Antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já conhece de forma completa, já sabe tudo. Então, para manter uma conduta exemplar, precisamos entender que isso é uma questão de consciência. Deus está vendo, e a nossa consciência deve ser mantida limpa diante de Deus, sem o peso na consciência de estarmos agindo de forma errada. 1 Pedro capítulo 2, ainda dentro desse aspecto de consciência. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18, e do versículo 18 até o versículo 25. 1 Pedro capítulo 2. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Vocês perceberam? Servos, nós somos servos, trabalhamos e prestamos serviço para outras pessoas, e mesmo que o nosso patrão não seja um bom patrão, precisamos fazer o melhor, para ter uma conduta exemplar, manter um bom testemunho, não apenas se ele for bom ou gentil, mas até mesmo se ele for perverso, porque isso é agradável a Deus. Que façamos isso por causa da nossa consciência para com Deus, de poder dormir tranquilo, certo de que fizemos a coisa certa, aquilo que agradava ao Senhor. Pois que glória há, versículo 20, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. E mais uma vez ele deu exemplo. Ele disse: Pedro, não é justo que nós sejamos cobrados por isso, mas por questão de consciência, vai lá e pesca, e do peixe que você tirar, paga por mim e por você. Cristo nos deu o exemplo, Ele deixou o exemplo para que pudéssemos seguir os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum se achou na sua boca, pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, irmãos, ter uma conduta exemplar é dever de todos os cristãos, de todo cristão, ou todo cristão deve ter uma conduta exemplar diante dos homens. Para ter uma conduta exemplar, precisamos entender que isso é uma questão de consciência para com Deus.
E também é uma questão de compromisso, porque precisamos lembrar que o nosso compromisso não é com os homens, o nosso compromisso é com Deus. Vamos prestar contas diante de Deus e assumimos diante de Deus o compromisso de vivermos para Cristo. Morremos para o mundo para vivermos para Cristo. É por isso que neste mundo somos apenas peregrinos e forasteiros. O versículo 26 de Mateus capítulo 17, o texto que nós lemos no princípio, enfatiza isso. Respondendo então Pedro disse: eles cobram do estranho. Então Jesus disse: logo estão isentos os filhos. Estão isentos, não têm a obrigação de pagar. Nós não temos a obrigação, mas temos um compromisso diante de Deus, de manter diante dos homens a nossa conduta exemplar. Não mancharmos o Evangelho, de sermos luz, a luz do mundo e o sal da terra. É nosso dever produzir bons frutos, é nosso dever por causa do compromisso que assumimos com Deus. Então não é apenas uma questão de consciência, poder descansar tranquilo de que fez aquilo que era da vontade de Deus, mas é uma questão também de compromisso. O nosso dever não é para com os homens, é para com Deus. Primeira Pedro, capítulo 2, ele nos faz lembrar desse compromisso que assumimos. Embora sejamos peregrinos e forasteiros, estamos apenas de passagem, precisamos manter exemplar o nosso procedimento diante dos homens. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 11 a 17, diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Poderíamos parar por aí, porque já nos faz lembrar que o nosso dever diante de Deus e o compromisso que assumimos é de viver para a glória de Deus, em tudo aquilo que nós fazemos. Então devemos manter exemplar o nosso procedimento diante dos gentios, para que naquilo que falam contra nós como de malfeitores, observando as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por isso, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Somos livres, não por obrigação para com os homens, mas por causa do compromisso que temos para com Deus. Precisamos de fato viver como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. A conduta do cristão, ela é pautada não apenas por uma questão de consciência que vai prestar contas a Deus, mas ela também é pautada por um compromisso que assumimos com o Senhor, de vivermos para Cristo, para a glória de Deus, de maneira diferente deste mundo, não igual ao mundo, e que estamos aqui para promover a glória de Deus. Efésios capítulo 6,
Paulo está dando várias instruções aos pais, aos filhos, falando da conduta correta das esposas, dos maridos, e ele chega ao ponto de falar também da conduta correta dos servos. Efésios capítulo 6. Versículos 5 a 9 diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com todo temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como quem está servindo a Cristo, e não servindo apenas de vista, de aparência, como quem faz as coisas para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui no finalzinho enfatiza a questão da consciência e reforça a questão do compromisso. Devemos servir como quem está servindo a Deus, não aos homens, não de aparência, não apenas para parecer bom. Eu já compartilhei com vocês a experiência que eu tive certa vez trabalhando numa funilaria. Lá estava eu aprendendo a mexer com carro. Confesso que aprendi muito pouco, varri mais o espaço do que mexi realmente nos carros. Mas certa vez chegou um rapaz lá que dizia ter muito conhecimento, só que esse rapaz vivia de aparência. O patrão virava as costas e ele ficava andando de um lado para o outro, fazendo qualquer coisa menos o serviço. Quando o patrão aparecia, ele corria para um dos carros e começava a alisar. Aí chamava o chefe e falava: está ficando bom? O que o senhor acha? Está bom? Então ele tinha apenas uma preocupação: parecer bom, agradar apenas de vista. Mas não era crente, não tinha consciência de que Deus estava vendo, e não tinha a consciência de que temos um compromisso para com Deus. Nós temos. E se você é um cristão, servo de Deus, sabe que é seu dever viver a imagem de Cristo, ser semelhante a Cristo, ser um imitador de Cristo, ter uma conduta exemplar diante dos homens, por uma questão de consciência e por uma questão de compromisso diante de Deus, fazendo como quem está servindo ao Senhor de todo o teu coração. Tudo aquilo que te derem para fazer, faça de coração como quem está fazendo para Deus. Dá o seu máximo, faz o seu melhor. Não importa se o seu patrão merece ou não, faz o seu melhor. Deus está vendo. E sabe de uma coisa, é até interessante lembrar que Deus não apenas vai julgar, mas Deus também recompensará, diz o texto aqui. Deus está vendo, então no tempo certo, aqueles que se humilham serão exaltados. Você pode não perceber, mas Deus estará agindo. Então, voltando para o texto do Evangelho de Mateus, nós vemos ali reforçado por Jesus Cristo que é dever de todo cristão ter uma conduta exemplar diante dos homens. E ele está mostrando que ter uma conduta exemplar é uma questão de consciência, saber que Deus determinou as atitudes que devemos ter e que vamos prestar contas diante de Deus. É uma questão de compromisso. Somos neste mundo peregrinos e forasteiros, e tudo que nós fazemos aqui não é para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Temos este compromisso, mas também é uma questão de consideração. Como assim? É que nós precisamos entender, lembrar que não podemos neste mundo promover escândalos. Precisamos considerar o valor do bom testemunho,
Disse Jesus no versículo 27 de Mateus 17: mas nós deveremos ser isentos dessa taxa. Somos filhos de Deus, Ele é o dono da terra, o templo é dele. Mas, para que não os escandalizemos, então Pedro, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abre-lhe a boca, acharás um estáter. Ou seja, eles estavam cobrando 2 dracmas, e o estáter era o equivalente a 4. Em outras palavras, paga a minha parte e a tua, é o suficiente. E sabe o que é interessante? Que agora, lendo o texto, é que ele não mandou abrir o peixe. Ele mandou abrir o quê? A boca do peixe. Na boca. E mesmo com a moeda na boca, ele ainda conseguiu engolir o anzol. Acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. A gente fica maravilhado lendo a palavra de Deus e vendo quantas coisas maravilhosas podemos enxergar em textos que passam despercebidos. Talvez tenham passado despercebido esse texto para os demais discípulos, porque esse é o único evangelho onde ele é citado. Jesus pagando o imposto das 2 dracmas. Talvez porque Mateus, de todo o grupo dos discípulos, era o único que era cobrador de impostos. Ele era considerado um traidor porque cobrava dos seus patrícios, os moradores da terra que pagavam impostos, ao invés de pagar aos estrangeiros. Por isso ele foi por muito tempo considerado um traidor. Mas aqui está Jesus enfatizando a importância de uma boa conduta, o que Mateus aprendeu. E eu poderia dizer que Mateus não foi o único publicano, cobrador de impostos, que aprendeu isso. Zaqueu também. Se eu tenho defraudado alguém, então eu restituo 4 vezes aquilo que tomei. Se eu roubei de alguém. Quando ele teve um encontro com Cristo, a sua vida mudou. E ele percebeu a importância de a partir daquele momento, ter uma conduta exemplar diante dos homens. Por uma questão de consciência, de compromisso, mas também de consideração. De considerar o valor do bom testemunho. Provérbios 6, versículo 6. Embora fale da formiga e do preguiçoso, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz: considere os seus caminhos e seja sábio. Considera o que a formiga faz e seja sábio. Eu queria apenas transformar esse pensamento para as nossas vidas. Considere o tipo de vida que você está levando e seja sábio. Considere os caminhos do Senhor, o que Cristo fez, e seja sábio. Jesus considerou como importante o bom testemunho, não escandalizar aqueles homens, não escandalizar os seus discípulos, não escandalizar a sociedade, apesar de ter na sua mente a consciência de que não devia nada, mas por questão de consciência e de compromisso, ele tinha uma consideração especial pelo bom testemunho. Ele considerava o valor do bom testemunho. Então ele diz: vai, pega e paga. 1 Coríntios capítulo 8. Paulo está falando sobre comida sacrificada a ídolos, e como a consciência de alguns é muito fraca, achando que comer qualquer carne pode trazer maldição para a sua vida. Mas todas as coisas vêm de Deus, são de Deus e para a glória de Deus. Então ele diz assim, versículo 8, 1 Coríntios 8, versículo 8, até o versículo 13:
Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se não comermos. Não faz diferença. Comer ou não comer carne na Semana Santa não faz diferença. Eita, alguém vai se escandalizar com uma declaração como essa. Não se escandalize. Se você não comer, não perdeu nada, e se você comer, não faz diferença nenhuma. É a palavra de Deus quem diz isso, não é o pastor Felipe, está escrito aí, depois você pode ler com calma. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a sua consciência, ou a consciência do que é fraco, induzida a participar das comidas sacrificadas aos ídolos? Sim, tome cuidado. Talvez a melhor definição do que Paulo está dizendo para nós hoje, para nós entendermos bem, é um crente entrando dentro de um boteco para comprar um refrigerante. Porque nos bairros o que mais encontramos é boteco, né? Todo bairro tem. Tem alguma coisa errada o crente entrar lá para comprar um refrigerante? Não. Mas alguém lhe vendo entrar lá, não sabendo que você entrou para comprar um refrigerante, pode ficar escandalizado. Então tome cuidado. É o que Paulo está ensinando, para que a sua atitude inocente não venha escandalizar outros. Por isso, considere o valor do bom testemunho. Fuja de toda aparência do mal. É o que nos ensina a palavra de Deus. Sejamos cautelosos. Tá bem? Sejamos cautelosos. Continuando o texto. Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Se você não considera o valor do bom testemunho, de ser zeloso e cuidadoso com as aparências, com aquilo que você faz, então você não está considerando que você está pecando contra aqueles que estão te observando, e você está pecando contra Cristo. Falamos tanto de aparência, as pessoas acham que não tem valor nenhum, mas se promove escândalo, então cuide. É por isso que, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Está aqui um homem firme. Eu não posso prometer isso. É claro que eu fiz essa brincadeira porque eu amo carne de porco, e dizem que carne de porco não pode ser comida. Mas pense numa carne boa, uma costelinha assada, puxa, não tem nada igual. Ou coisa maravilhosa. Mas tudo bem, deixe isso para lá, não é hora de falar de comida, é hora de falar de bom testemunho, não é? Antes que os irmãos fiquem babando e saiam daqui desesperados para chegar em casa. Então, irmão, é nosso dever, é o dever de todo cristão ter uma conduta exemplar diante dos homens. E para se ter uma conduta exemplar, precisamos entender que isso é uma questão de consciência. Precisamos lembrar que Deus está vendo, e vamos prestar conta diante de Deus. Precisamos entender que é uma questão de compromisso com Deus, não com os homens. E precisamos lembrar que isso é uma questão de consideração. Não podemos promover escândalos. Precisamos considerar a consciência do nosso irmão, e precisamos considerar o valor do nosso bom testemunho, para que as pessoas sejam alcançadas para Cristo. É triste ver como muitos crentes não valorizam, não consideram o valor do bom testemunho, e por causa disso estão levando muitos para o inferno, ou mantendo muitos no inferno. Um crente que não vê erro em tomar uma cerveja, em fumar um charuto, em vestir um tipo de roupa que é promovida pelo mundo, a moça com mini saia, tomara que caia,
E ainda acha que está no trinque ainda para vir para a casa de Deus. Ou os homens que também não se cuidam. Avalie. Jesus disse: mas para que não os escandalizemos. As poucas palavras de Cristo deveriam ser consideradas pelos crentes. Para que não os escandalizemos. Ai daquele pelo qual veio escândalo. É verdade que no mundo surgirão muitos escândalos, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Sendo crente, está promovendo escândalo. Melhor seria que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Em outras palavras, era melhor que o quê? Que morresse. Se Jesus dissesse isso hoje, ia ter crente chocado, saindo da igreja, nunca mais volto lá. Aquele pregador não fala nada de bom, só fala coisa dura. Imagina, desejar que a gente morra. Onde é que está o amor? Isso é falta de amor. Não, Jesus estava sendo franco, porque muitos crentes hoje não consideram o valor do bom testemunho, não consideram o dever de não promover escândalos, de ser pedra de tropeço na vida de outros. Abro ainda aí em 1 Coríntios capítulo 10. É verdade, versículo 23 diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim aquilo que é do outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. E é claro que diz mercado porque era tipo uma feira livre, onde vendiam-se a carne, e no meio daquelas muitas carnes tinha um pedaço de carne que tinham sido sacrificada a ídolos. Eles aproveitavam uma parte do boi e vendiam no mercado. Então Paulo diz: comprai sem perguntar nada por motivo de consciência. Não interessa, o ídolo não é nada, não tem valor nenhum, e aquilo que é sacrificado ao ídolo também não, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Sua consciência está limpa. Não está dizendo que é para você não perguntar, para você não ficar sabendo que foi dedicado a ídolo, não, porque não faz diferença. Você vai comer e coma de tudo. Agora sim, se alguém vos disser: olha, o que tu está comendo foi sacrificado a ídolo, aí você vai perceber que a consciência dele já está acusando, sendo prejudicado. Então, não comais, disse Paulo, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está a consciência, o compromisso e a consideração do bom valor do testemunho. Não vos torneis, versículo 32, causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Irmão, toma cuidado. As suas atitudes, como foi dito, falam mais alto do que as suas palavras. Não adianta nada você falar que é um crente e não está vivendo como um crente. As pessoas estão vendo, elas estão julgando. Não vos tornei causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. E faço isso para que sejam salvos.
Irmão, considere o valor do seu bom testemunho, de você ter uma conduta exemplar diante dos homens, para que as pessoas sejam salvas. Considere isso. As pessoas estão olhando para você, esperando encontrar algo em você diferente daquilo que elas já enxergam no mundo. Diferente, algo que as encante. Como um crente saudosista, eu me lembro do passado, de como a igreja brilhava. O amor era intenso entre os cristãos, o amor de uns para com os outros, e o amor para com a casa de Deus, as coisas de Deus. E isso despertava o interesse das pessoas lá fora, atraía. Leia sobre a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos. E por perseverarem nisso, iam atraindo, caindo na graça das pessoas de fora. O bom testemunho deles chamava a atenção das pessoas de fora. E por causa do bom testemunho dos cristãos, muitos foram aproximados e salvos. E salvos. O que nós vemos para nossa tristeza hoje é que, por não considerar o valor do bom testemunho, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, os cristãos estão repelindo, afastando. Servindo eles mesmos de pedra de tropeço. É interessante como Paulo conclui esse pensamento, como Deus usou Paulo para concluir esse pensamento, dizendo: sede meus imitadores, como também eu estou sendo de Cristo. Façam como eu imite Jesus Cristo. Jesus Cristo deu um bom exemplo. Ele nos deixou o exemplo para que pudéssemos seguir os seus passos. Ele mostrou que uma conduta exemplar, ela só é promovida quando mantemos uma consciência, a consciência correta, de que vamos prestar contas diante de Deus. Deus está vendo e vamos prestar conta diante de Deus. Uma conduta exemplar só é promovida na nossa vida quando nós lembramos que temos um compromisso com Deus, de vivermos para a sua glória. Então, antes de nos preocuparmos em agradar os homens, o que nós fazemos é para agradar a Deus. E para mantermos essa conduta exemplar, um bom testemunho diante dos homens, precisamos lembrar que não devemos promover escândalos. Precisamos considerar como valioso o bom testemunho do cristão. É verdade que o texto que nós lemos termina com um grande milagre. Pedro pescou o peixe, tirou o estáter e pagou ali um imposto por ele ou por Jesus Cristo. E talvez poderíamos enfatizar, usando essa ideia do milagre, apenas ilustrar esse pensamento, dizendo que poder dormir com a consciência tranquila, irmãos, tendo a satisfação do dever cumprido, que fez a sua parte para com Deus, e se sentindo honrado com a medalha de um bom testemunho, é um privilégio de quem tem uma conduta exemplar. E poderia dizer realmente um grande milagre. Poder dormir com a consciência tranquila, satisfeito de ter uma boa conduta, satisfeito com o dever cumprido, e a medalha de um bom testemunho realmente é um privilégio, é um milagre. Mas só desfruta quem vive para a glória de Deus. Então, que possamos olhar para esse texto e lembrar que é dever de todo cristão ter uma conduta exemplar diante dos homens, por questão de consciência, de compromisso, de consideração. Que Deus nos abençoe.